Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, segunda-feira, dia 11 de junho, estamos na 10ª semana do Tempo Comum e hoje a Igreja celebra a memória do apóstolo São Barnabé. Vamos meditar no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 7 a 13. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Celebramos hoje a festa desse apóstolo que aparece para nós no relato da segunda obra de São Lucas, dos Atos dos Apóstolos. E foi uma figura importante, principalmente, como o próprio escrito sagrado comprova, no início do ministério de São Paulo, uma das colunas da igreja. Foi Barnabé, que foi o primeiro companheiro de Paulo na sua primeira viagem. E ali, principalmente, nós temos um ponto marcante nessa primeira viagem, porque é Paulo e Barnabé estando em Antioquia que, pela primeira vez, aqueles que creem no Cristo são chamados de cristãos. Ou seja, o cristão, qual é o nome mesmo que se tornou identificador daqueles que aderem, daqueles que são batizados, daqueles que vivem a fé em Cristo, é aquele que é chamado um outro Cristo, aquele que vive em Cristo. É bonito nós vermos esse sentido. O cristão não é somente alguém que conhece a Cristo, que tem intimidade, mas aquele que tem uma comunhão, uma configuração. De fato, queridos, esta união profunda, verdadeira e autêntica com Cristo nos advém pelo testemunho dos apóstolos. Os apóstolos são esse sinal de autenticidade, que a nossa fé, de fato, ela tem uma origem genuína, aqueles que viram e ouviram e anunciaram. E do mesmo modo, querido irmão, amada irmã, a figura apostólica na igreja nos lembra que o cristão é chamado a manifestar essa graça com a sua vida. A própria palavra apóstolo é enviado, ou seja, nós temos uma missão. E ao celebrar hoje a figura de um dos apóstolos, São Barnabé, e escutar esse evangelho, que nada mais é do que as exigências na missão, de confiar na providência, de muitas das vezes ser canal difundidor da graça de Deus. E acima de tudo, viver essa realidade unificadora, que cada vez mais eu e você possamos manifestar com a nossa vida semelhanças com o Senhor. Quando no início do Evangelho vimos essas obras que o Senhor nos chama, curar, ressuscitar, nada mais são do que obras, ações, atos que Ele mesmo realizou. Ou seja, querido irmão, amada irmã, celebrar hoje um apóstolo
é celebrar esse chamado que eu e você temos da nossa vida ser local da manifestação do Senhor. Que as nossas palavras não sejam somente nossas, mas seja do Senhor. Que as nossas atitudes cada vez mais apontem e manifestem a presença do Senhor em nossa vida. Que os lugares aonde estejamos, a nossa presença não seja só nossa, mas a nossa vida seja a porta de entrada para que o Senhor também esteja presente em todo lugar que eu e você estivermos. Que o Senhor nos dê essa graça e que São Barnabé nos dê, mesmo com a sua intercessão, um amadurecimento do nosso chamado apostólico, do nosso chamado missionário. Que Deus nos abençoe, nos livre do mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.